Olá pessoal, mais uma edição do nosso podcast, né? Olhando para a câmera, né? Nosso podcast Especulando a Dois. E a gente hoje vai falar sobre... Começa de novo, que você falou olhando pra câmera. Oi? Começa de novo. Não precisa. Não? Então, pessoal, olá pessoal. Estamos aí começando mais um podcast Especulando a Dois, aliás, Especulando a Dois, né? Mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre tempo, né? O tempo tem a ver com a música, né? Mas também tem o time na vida da gente, né? Então estamos aí com a Selma, a gente vai especular um pouco sobre esse assunto aí, tentando falar um pouquinho sobre música, mas também... ver como que isso se relaciona com a nossa vida aí, né? Dá um oi pra ela. Oi, gente, tudo bem? Eu trouxe hoje alguns temas pro Greco. Ele me lembrou que hoje era o dia do podcast, que a gente é o nosso segundo episódio, e ele falou: e aí, a gente não vai gravar mais? Desistiu? E eu falei: não, eu só tinha esquecido mesmo. A gente vai se envolvendo com as coisas do dia a dia e eu tinha esquecido completamente. Mas eu falei, não desisti, já está tarde, já é de noite, agora, nesse momento que a gente tá gravando. Mas eu falei, não, bora lá, vamos gravar, porque eu acho que tá sendo legal, que foi legal o primeiro, e eu quero continuar. E aí eu trouxe 4 temas pra ele, possíveis pra gente falar não enrola, hoje. Tá enrolando. Tô enrolando não, tô enrolando só um pouquinho. E a gente fez do sorteio e caiu esse tema sobre time, sobre o tempo das coisas. Por quê? Posso já ir falando, né? Pode, claro, é você que trouxe o tema, inclusive. Por que time, gente? Porque hoje, especificamente, teve um momento, vou agora me tornar um pouquinho vulnerável e falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo hoje, de manhã. De manhã não, na hora do almoço que eu saí pra ir ao mercado. E aí tava tudo bem, assim, tava fazendo minhas coisas e tal, falei, vou no mercado. E aí, do nada, me bateu aquela tristeza, aquela angústia, aquele negócio dentro de mim, e eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo? E a sensação que eu tinha é que, assim, junto com a angústia, a sensação era de angústia, mas os pensamentos que vinham, que invadiam a minha mente naquele momento, eram pensamentos sobre isso, sobre tempo, sobre time, sobre eu estar atrasada com relação à vida, com relação às coisas. Porque eu tenho essa sensação de que eu sempre tô atrasada, que eu sempre tô fora do tempo. Atrasada em que sentido? Atrasada... Como é que eu vou explicar? Atrasada pra vida, parece, sabe? E é uma sensação, assim, que naquele momento tava me corroendo, tava me fazendo muito mal. Pra mim não ficou claro ainda. Porque atrasada na vida quer dizer o quê? Atrasada, eu não atingi o objetivo que eu queria, ou atrasada nas coisas no dia a dia, como assim? Ai, meu Deus, como Põe que eu vou pra fora aí, explicar agora isso? falou do assunto. Eu não queria muito falar sobre isso. Olha só como que as coisas são. Eu coloquei como tema, mas eu não queria muito falar porque é muito profundo, assim, pra mim. Me incomoda, inclusive, falar sobre isso. Mas tudo bem, não é obrigado a falar também, né? Você que pôs aí, então. Eu sei, mas eu quis falar e deixei como opção porque eu acho que é um assunto importante. Mas não fuja. E eu acho que pode ter bastante gente que se identifique com isso também. Porque... Então, mas em relação à vida, você falou, eu queria... É bom você deixar claro para o pessoal, porque... Tá, eu tô atrasado na vida, sempre tô atrasado na vida, mas qual é o
Atrasada em quê? Que sentido? É como se, assim, por exemplo, eu tivesse que... é, eu tenho, eu tenho compromissos, eu tenho coisas a fazer. E, e é como se eu sempre... Eu tenho um horário para aquilo. Sei lá, que nem a gente tinha combinado... O que a gente tinha marcado ontem? Uma reunião, não foi? Marquei uma reunião. E aí, eram 15 horas. Daí, cheguei atrasada. Cheguei 15h15. 15 minutos chegou mesmo. atrasada. Isso é o exemplo mais comum, assim, que eu poderia dar, Então, tem a porque ver com o horário mesmo de tem a tarefas. ver com horário, mas eu tenho essa sensação também na vida como um todo. É como se eu, neste momento da vida, da minha vida, eu estivesse atrasada para algo que eu tenho que concretizar na minha vida. Hoje eu estou aqui, nesse momento nós estamos aqui, certo? Mas é como se não fosse a hora certa de eu estar aqui. É como se eu estou aqui agora, mas estou no tempo errado, é atrasado. Já era para eu ter feito isso que eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, nós estamos fazendo isso agora, hoje, dia 22, hoje é 22 de abril, né? 22 de abril de 2023, à noite. E ela já ia empurrar com a barriga pra lá o negócio. Se eu não aviso... Eu tô fazendo hoje, mas... Tem a vez. Era pra eu já ter feito antes isso. Então a sensação que eu tô tendo agora é que nós estamos fazendo isso agora, mas está no tempo errado, porque já era... A sensação que eu tenho é que isso já era pra ter sido feito antes, no passado, mas eu deixei de fazer e tô fazendo só agora. Mas o importante é que tá fazendo agora, né? O pior é se você tivesse... Às vezes não é só o atraso do tempo, a pessoa abandona o objetivo. Não, é um problema, né? Ter o atraso do time. E é interessante que na música a questão do tempo é muito importante. E uma coisa que eu percebia quando eu estava... Percebia, não, percebo, né? Porque ainda atendo clinicamente, mas algumas pessoas que você vai atender e a gente usa musicoterapia e você percebe que as pessoas que têm muito problema de tempo assim na vida, de um modo geral, pelo menos é a minha percepção, isso não tem a ver com estudo, eu percebendo as pessoas, estudando o histórico das pessoas e observando as pessoas, uma coisa que eu percebi é que as pessoas que tinham, não é regra, mas que tinham problema de tempo na música também tinham problema de tempo na vida. Porque tempo tem a ver com o quê? Com organização. Uma música fora do tempo, por exemplo, é horrível, né? Uma banda que tem um baterista que, por exemplo, fica acelerando toda hora ou diminuindo, o cara parece que está meio perdido, tem horas que acelera, tem horas que... É horrível. Não consegue ter uma constância, e né? É horrível por exemplo, se for uma música dançante, as pessoas vão dançar e tem uma banda que não segura o ritmo muito bem, é horrível para quem está dançando. Atrapalha. Então, atrapalha. Então, realmente, mas trazendo isso para a vida, e na musicoterapia a gente pode trabalhar isso também. A gente trabalha essa questão também da organização, né? Acho que eu tô precisando de terapia, gente. O que vocês acham? Acho que eu tô precisando de musicoterapia na minha vida. Não, mas já estamos aqui, né? Então, porque a organização é muito importante. E a música, ela ajuda você a melhorar, porque tem a ver com o quê? Isso aí. Tem a ver com as áreas cognitivas, que é estratégicas do cérebro, né? Córtex frontal e pré-frontal. E tem a ver também com a área emocional. Porque a partir do momento que você não tem uma estratégia clara para você agir diante das situações da vida, do cotidiano, o que acontece? Você também se desregula emocionalmente. Há uma desregulação emocional e que quimicamente traz que excesso de cortisol, estresse, ansiedade, angústia e tudo isso aí, por aí afora. Entendeu? Entendi. Então,
o que fazer agora, né? O que fazer se eu tenho essa sensação? Mas qual foi o gatilho que... Pode falar. Eu vou ter que expor? Qual foi o gatilho? Ai, gente, que dor no meu coração. Não sei, se for muito particular, não quiser falar, também não precisa. Mas sempre tem um gatilho, né? É importante entender o gatilho. Primeira coisa, acho que tem que fazer é identificar, né? Identificar o gatilho. O que fez você entrar naquele momento de desespero porque você não está no time. Na verdade, eu não sei, sabia? Eu teria que pensar e lembrar o que aconteceu naquele trajeto que eu estava fazendo para eu identificar. Porque agora você perguntou, mas eu não... É difícil falar, mas eu não sei, na verdade. A impressão que eu tenho é que foi do nada. Mas agora você falando, talvez não tenha sido do nada, né? Aliás, talvez não. Provavelmente teve algum gatilho, sim, que disparou isso em mim naquele momento. Mas eu vou pensar sobre isso. Então, pra ver a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o gatilho. Qual foi o pensamento, porque isso aí provavelmente veio de um pensamento provavelmente distorcido, né? Um pensamento distorcido que gerou aquela sensação. E tem gerado sempre essa sensação. Quer dizer, é uma coisa recorrente. É recorrente. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, é uma coisa que precisa ser resolvida. Então, existe... Aí, eu diria assim que não existe um gatilho. Existem alguns gatilhos, né? E eu acredito... Como eu faço no meu tratamento aqui, eu trabalho com musicoterapia cognitiva comportamental, que é uma junção da terapia cognitiva comportamental com a musicoterapia. Uhum. Na terapia cognitiva comportamental, a gente sabe que os pensamentos negativos, ou que a gente chama de pensamentos distorcidos, por que eles são distorcidos? Porque eles não condizem com a realidade. Eles sempre ou estão generalizando, ou estão exagerando. Tem uma série de pensamentos distorcidos lá que a gente vê em terapia cognitiva comportamental, além das crenças contraproducentes e tal. Uhum. Tem uma série de ferramentas bem legais. Mas tem que identificar esses pensamentos. Mas... você quer falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. E você tinha falado de um segundo assunto ali que está meio ligado, não tá? Qual? Dos pensamentos invasivos? Não foi meio que na mesma hora que aconteceu? Foi. Na verdade, foi meio junto. Então eu tô falando de pensamentos, na verdade, isso aí tem a ver com esses pensamentos invasivos também, que são pensamentos que você não gostaria de tê-los, mas eles aparecem. E é interessante que os pensamentos distorcidos, eles são assim, eles aparecem do nada. E eles são automáticos. E eles são distorcidos porque eles são ilusórios, não condizem com a realidade. Eles sempre estão exagerando, generalizando. Tem uma série de tipos de distorções, né? Uhum. Agora, o principal... Então, você tem que identificar quais são esses pensamentos. E o problema é por que a gente não consegue controlar e gera uma sensação horrível para a gente naquele momento. É porque a gente não tem uma estratégia para responder a esses pensamentos. A gente precisa ter respostas prontas. O pensamento distorcido, ele vem automaticamente. Mas para a gente vencer o pensamento distorcido, não tem jeito. Tem que escrever todos os pensamentos que vêm, que você percebeu que são distorcidos, escrever os pensamentos ali e você criar respostas elaboradas para isso. As respostas tem que pensar, mexe com o nosso cognitivo. E aí sim a gente vai adquirir um pouco mais de controle sobre a área emocional. Por isso, cognitivo comportamental. Isso, porque ele vai fazer mudar o comportamento, mas a partir da criação de uma resposta racional para um pensamento que às vezes é irracional, porque ele tá baseado em fantasia, ilusão. Eu nunca mais vou conseguir, eu nunca vou conseguir vencer esse problema de tempo na minha vida. Por que eu sempre fui assim? Mas se você for ver, será que sempre foi? Então, tem que ver se esses pensamentos têm fundo de realidade.
com certeza não vão ter. Você vai ver que sempre vai ter um pezinho em alguma coisa distorcida, um exagero, né? Uma generalização. Então, a primeira coisa é racionalmente criar respostas racionais para esses pensamentos que normalmente são ilusórios, fantasiosos, muitas vezes, distorcidos. Entendi. Então, na verdade, na hora ali que aconteceu, porque isso aconteceu, eu estava dentro do carro, eu até parei o carro na hora e fiquei estacionada lá dentro, pensando, tentando me acalmar. E pelo que eu entendi, então, eu poderia até naquele momento mesmo ali no carro parar, pegar um papel, uma caneta ou o próprio celular, no notas do celular e escrever o que estava acontecendo. Isso me ajudaria naquele momento a me acalmar, a voltar ao meu natural. E começar a conversar, dialogar consigo mesmo. Dialogar comigo mesmo. Porque você está ali... Não é só escrever o que você está pensando, mas se você conseguir fazer isso na hora, talvez não consiga, porque se você entrar numa crise de angústia muito forte, ou até numa crise de ansiedade, talvez não naquele momento... Né? Então, seria mesmo, às vezes... Na verdade, naquele momento tem que esperar mesmo acalmar, baixar a adrenalina... E aí depois sim... Isso. Ver observar esses gatilhos, esses pensamentos, botar no papel e criar respostas racionais. Não tem magia. Tem gente que pensa... É porque assim, a gente quer tudo prontinho, a gente quer coisas meio mágicas, assim, mas não. Você tem que... O automático, o pensamento negativo, ele vem automaticamente. Mas para você vencer ele, tem que ser racional, tem que ser cognitivo, tem que colocar lá. E a gente que tem Deus ainda tem a oração, né? Sim. Quem não acredita em oração, eu não sei o que faz, mas a oração já é comprovado cientificamente que tem eficácia. Então, nesse momento, eu estou falando aqui das ferramentas terapêuticas, mas também a própria oração em si é terapêutica. Né? Então, você, de repente, derramar o coração ali diante de Deus, né? E falar, Senhor, eu não sei de onde estão vindo esses pensamentos, tá? Eu não sei como reagir com eles. Você não... Além de você respirar, você pode orar também. E derramar o coração ali, né? Para quem é cristão. Quem não é cristão, você respirar e tentar readquirir o controle do fluxo de pensamentos para não deixar... E entender que aqueles pensamentos não condizem com a realidade. Eles estão... Refutar mesmo, né? Refutar. Na verdade, foi o que eu fiz na hora. Eu parei, fiquei respirando, fiquei, assim, tentando refutar, mandar embora mesmo. Refutar não, mandar embora, né? Eu não fiquei refutando logicamente, mas racionalmente. Mas eu você fiquei... conseguir, melhor. Sim, lógico. Mas na hora eu não pensei nisso, né? Não tinha essa resposta, assim, essa orientação. Então, na hora eu só fiquei respirando, fiquei tentando me acalmar, me controlar. E fiz uma outra coisa, na verdade, que tem me ajudado, que catei o celular e gravei, tipo, conversando comigo mesma. No celular. No celular eu comecei a gravar, comecei a colocar pra fora ali o que eu tava sentindo. E isso também me ajudou na hora a me acalmar. Aí na hora que eu voltei... bom uso pro celular, em vez de ficar vendo o feed ali, que o feed vai ficar deixando você mais ansioso. Não, eu nem posso ver na hora que tô na crise. Se eu pegar pra ver, eu fico mais enlouquecida ainda. Melhor pega o celular, fala com o celular. Então, se você não quer fazer o diálogo interior, né? Olha, fala. E a música também, a gente não tem, mas você pode ligar uma música por o fone de ouvido. Sim, tem várias opções. Cantar junto, né? No meu livro, Na Cidade Finada, que eu tá para sair, que a gente está fazendo aí a parte de revisão, para ver se todas as citações ficaram legais. Mas ali no livro eu falo sobre isso, por exemplo, o efeito que acontece com você, de redução de ansiedade ou angústia, quando você está ouvindo e cantando uma música, por exemplo. Ajuda várias ferramentas, a desviar, tirar da tua mente, do teu foco, aqueles pensamentos distorcidos e inconvenientes, né? Que normalmente são inconvenientes.
espero que... Ah, mas obrigada, amor. Opa. Eu ia pegar na sua mão aqui, assim. E aí, espero que também as dicas que eu dei aí possam ajudar. E aqui a Selma, a gente sempre está compartilhando aqui, ó. Agora, em tempo real aqui, ela tinha passado por isso e obrigado, né, por você se torna vulnerável, porque você está expondo Algo bem pessoal. uma fraqueza, mas, gente, às vezes a gente precisa estar vulnerável. Porque todo mundo olha, às vezes fala, nossa, já ouvi isso, nossa, eu acho você tão forte, uma pessoa tão assim, tá aí, tem a família, cuida dos gêmeos, papapá. Gente, eu sou fraca, eu sou frágil, eu tenho os meus momentos de fragilidade, de angústia, de medo, de incerteza, de insegurança. Eu sou humana como qualquer outra pessoa. Claro que a gente tem a correria, a gente corre atrás, a gente se esforça. Eu tenho esse lado mesmo guerreira, mas ninguém é só guerreira, ninguém é só forte. Todo mundo tem os dois lados. Tem os momentos que você tá ali forte, firme, guerreira, mas tem momentos em que você vai estar destruída. E eu passo por isso como qualquer outra pessoa. Tenho os meus momentos de fraqueza, de fragilidade, de medos, de incertezas. Mas e tá vendo isso, né? Então, no caso do tempo é isso, você estabelecer prioridades. Isso é o beabá. Se você só fizer isso e ir fazendo na ordem das coisas, você vai ter que ajustar isso? Vai ter que ajustar. Talvez aquilo que você achou que era um pouco depois, você vai ter que pôr um pouco antes. Porque, gente, para aprender a trabalhar dessa forma, é só fazendo, não tem jeito. E a questão dos pensamentos invasivos e distorcidos, é você ver quais são esses pensamentos, anotar como que eles vieram para você, porque a gente sempre lembra isso aí. Eles vêm de repente, mas a gente sempre acaba lembrando. E quanto mais você tiver esses pensamentos anotados, melhor para você criar respostas racionais. E não adianta ser qualquer resposta, não. Respostas, sabe, de pensamento positivo, às vezes só. A gente quer um pensamento positivo, mas é um pensamento positivo racional. Não é Tenha lógica e faça sentido para o seu cérebro, senão... Senão teu cérebro não vai te ajudar. Enganar ele, né? Não vai. Você não vai se engajar para resolver aquele problema. O importante é que você crie respostas lógicas, racionais, inteligentes para o teu cérebro entender claramente isso e concordar, porque o teu cérebro é o teu cérebro, é você, e ele é inteligente, ele não vai engolir qualquer coisa, ok? Então é isso, gente. Não sei se a Selma quer falar alguma coisa. Não, fechou, com chave de ouro. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente, nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse... E esse é o Especulando a dois. Especulando a dois, porque aqui a gente está especulando. Eu também, e de repente a Selma pode jogar as ideias dela. Calhou que esses dois primeiros temas aí tá vindo mais para mim, mas de repente tem alguma coisa que é da praia dela. Mas a gente está sempre aqui especulando por quê? Porque aqui a gente está falando sobre experiência de vida. Vamos ter algumas coisas científicas aqui, que de repente a gente cite ciência, porque eu estou nesse meio. Eu não sou um cientista de ficar fazendo artigos, aí eu estou mais na área de divulgação científica e eu pesquisa, né? Eu pesquiso bastante. Mas a gente também mexe com a ciência e gosta de ver todas as descobertas científicas, estou sempre me envolvendo. E aqui, nesse caso, a gente vai citar, mas nosso principal objetivo aqui é relatar nossas experiências e especular mesmo. Trocar ideia aqui no feeling, gente, no feeling, porque não teve roteiro, não teve... A única coisa que a gente trouxe foi o tema. Eu falei, vamos, a gente joga o tema e a gente vai falando pra ver no que vai dar e aonde a gente vai chegar. E eu espero que vocês tenham curtido. E um beijo. Um beijo, até a próxima. Se Deus quiser, se tudo der certo, na próxima semana tem mais um episódio aí, surprise, que nem a gente sabe, a gente decide na hora. Tá bom? Beijo grande, gente. PT Saudations. Tchau.